Oi meninos, beleza? Tudo bem? Aqui professor Hélio, Colégio Alto Padrão Objetivo de Franca. Espero que todos estejam bem, se cuidando e rapidinho, né? Assim que esse problema todo for solucionado, a gente se encontra novamente, tá? Apesar de estarmos separados, vamos continuar as nossas aulas, né? Aqui por meio da plataforma que o colégio preparou para vocês, com carinho, com cuidado. Então hoje é a nossa primeira atividade dentro dessa plataforma, nossa primeira videoaula. Espero que dê tudo certo, espero que vocês acompanhem, que vocês gostem e qualquer problema, né? É só dar um toque e a gente procura resolver da melhor maneira possível, ok? Muito bem. Essa nossa primeira videoaula, ela está relacionada com a matéria que a gente vinha trabalhando, né, quando as aulas foram suspensas. O cesto branco, nós chegamos a ver alguma coisa a respeito disso, mas o cesto verde não. Mas vale também para o cesto branco como uma retomada do conteúdo, tá certo? O nosso assunto é a linha do tempo, tá? A ordem cronológica dos acontecimentos históricos, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que nós temos aqui. Muito bem, a linha do tempo, né? Organização cronológica das datas históricas. Tem a ver também com aquelas duas siglas que vocês já conhecem, o AC e o DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Provavelmente vocês já viram alguma coisa disso lá do primeiro ao quinto ano, tá? Mas tem essa palavrinha aqui, ó, cronológica, né? Qual que é o significado de cronológica? Então, a palavra cronologia, ela vem da junção de duas outras palavras. Primeiro, Cronos. Cronos é o deus do tempo na mitologia grega, né? Então, a palavra Cronos, para a gente, tem esse significado de tempo. Essa aqui é uma imagem, né, associada a Cronos na mitologia, o senhor do tempo, aquele que devora os próprios filhos. Né? É o tempo. O tempo devora os próprios filhos. Né? A gente nasce, cresce, se desenvolve e chega o momento em que o nosso tempo chega ao fim. Né? Daí o simbolismo, né, desse titã chamado Cronos, né, o deus do tempo, dizendo que ele devora os próprios filhos. É o tempo. Tá? Mas não vamos nos preocupar com isso, né? Só para que vocês tenham essa informação a mais aí, né, para o conhecimento de vocês. Então, primeira coisa, Cronos, né? O crono aqui da palavra cronologia significa tempo. Beleza? Vamos para a próxima. A segunda parte da palavra é logos, né? Logia vem da palavra logos, que significa estudo. Então, cronologia, juntando uma coisa com a outra, cronologia é o estudo do tempo. Bem facinho, né? Bem tranquilo, muito sossegado. Vamos lá para a próxima. O calendário cristão é o que a gente usa. Né? Nós e grande parte do mundo usamos o calendário cristão, que tem esse nome porque ele é baseado na data de nascimento de Cristo. A data está errada, tá? Eu estou colocando um link lá na plataforma para que vocês possam ler um pouquinho mais a respeito disso, né? Saber por que a data está errada. Mas independente dela estar errada ou não, ela é utilizada dessa forma. Né? E agora já é tarde para mudar. Isso não vai ser mudado, pelo menos não por enquanto. Né? Então, o calendário cristão vem dessa situação, vem dessa
desse momento histórico, que é o nascimento de Cristo. Ok? Como que surgiu, né, esse calendário cristão? Ele foi criado lá no século VI por um padre chamado Dionísio o Pequeno. Ele entendia, né, nessa altura, já século VI, século VII, ele entendia que o calendário... Ó, a Gisele, foi mal. Ele entendia que o mundo, né, cristão, já naquela época, Roma já havia se convertido ao cristianismo, o mundo cristão deveria usar um calendário baseado nessa nova realidade, né, que era a da religião cristã, que tomava conta, né, do mundo conhecido daquela época pelos europeus ali, Europa, Oriente Médio, Norte da África. Então, ele fez alguns estudos e chegou, né, descobriu para ele qual teria sido a data do nascimento de Cristo, né? Mas ele estava errado, porque ele fez umas contas incorretas, ou ele desconhecia alguns acontecimentos históricos. Então ele errou aí em torno de 5 a 8 anos a data do nascimento de Cristo. Alguns historiadores já colocaram isso, né, em estudo, tentaram demonstrar o erro, mas independente disso é o que está valendo. Ok? Então, por ser, né, cristão, muito religioso, Dionísio entendeu que o ano 1 deveria ser o ano de início do calendário. E assim foi feito, né? Mas esse calendário só se tornou oficial mesmo no ano de 1582. O Papa Gregório XIII, ele oficializou, ele passou a tornar válido esse novo calendário, né? Daí então o calendário também ser chamado de calendário gregoriano, tá? Muito bem. Então, olha lá. Após alguns estudos, Dionísio chegou à conclusão, equivocada, como já disse para vocês, que Jesus teria nascido no ano de 753 do calendário romano. Por que estávamos no ano de 753 do calendário romano? Esse calendário ele era baseado na data, né, de fundação de Roma. Então, cada povo criou o seu próprio calendário de acordo com aquilo que achava mais importante. Os romanos davam grande importância à fundação de Roma, né? Na mitologia por Rômulo e Remo, e a partir daí começaram a contar os anos. Então, na data do nascimento de Cristo, as pessoas da época viviam um calendário de 753. Tá? Se existisse uma máquina do tempo e a gente pudesse voltar, né, até esse período, e você desembarcasse da data e perguntasse para as pessoas: escuta, meu querido, em que ano estamos? Né? A data que você receberia seria essa, né? 753. Ok? Bom, então ele considerou que esse deveria ser o ano 1 do novo calendário. A partir daí, os anos passaram a ser contados em ordem crescente, como a gente faz até os dias de hoje. 2019, né, foi o ano passado. 2020, esse ano. 2021, que será melhor, esperamos. Né? Todos esses seriam anos, naquelas letrinhas, né, do AC e DC, seriam anos DC, ou seja, depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Ok? Então, a ordem dos números, ela vai aumentando, né? É uma ordem crescente. Olha lá, 2019, 2020,
2021, 2000. Beleza, né? Mas o que fazer com as datas antes de Cristo, né? O que fazer com essas datas que vieram antes do nascimento de Cristo? Bom, para dar uma importância maior ainda a esse acontecimento, né, o nascimento de Cristo, o Dionísio e outras pessoas fizeram a seguinte proposta: as datas anteriores a gente conta como se fosse uma contagem regressiva, né? A gente conta de trás para frente, ok? Então, as datas antes de Cristo, elas são contadas dessa maneira, né? 10 a.C., 9 a.C., 8 a.C., então elas vão diminuindo, né? Vamos lá, vamos contar? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É como se fosse uma grande explosão, né? A contagem regressiva para explodir uma bomba ou então o lançamento de um foguete, né? Se a gente estivesse aí na escola, a gente ia fazer uma contagem regressiva e acordar o pessoal aí da sala do lado, né? Com um baita grito, mas a gente deixa para outra vez, ok? Então, ó, quero que vocês prestem atenção no seguinte: não existe ano zero, ok? Não existe ano zero. Vamos voltar lá na nossa página que a gente estava, né? Já chegamos lá. As datas elas passam diretamente de 1 antes de Cristo para 1 depois de Cristo, ok? Aqui, ó. Passamos diretamente de 1 AC para 1 DC. Então, não existe ano zero, ok? Outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer: todas as datas que são anteriores a Cristo, elas devem vir obrigatoriamente acompanhadas da sigla AC. Obrigatoriamente, ok? Toda data antes de Cristo tem que vir com as letrinhas AC, justamente para que elas não sejam confundidas com as datas que vêm, né, depois de Cristo. Então eu tenho lá, ó, um AC, um DC, né? Como é que eu sei qual que é uma, qual que é outra? Um AC tem o AC na frente. Um DC não precisa ter. Aliás, se não tiver, eu já vou entender que essa data é depois de Cristo. Então, igual a gente usa nos dias de hoje, 2020. A gente não coloca nada na frente, né? Já está entendido que depois de Cristo, né? Já está entendido que é depois de Cristo. Não precisa colocar o DC. Mas o AC é obrigatório. Entendido? Beleza. Próxima. Agora a gente vai montar a nossa linha do tempo, ok? Então, quero que vocês elaborem no caderno a linha do tempo. Mas antes de elaborar no caderno, a gente vai ver aqui como que nós fazemos. Primeira coisa, você vai traçar uma linha, né, na folha do seu caderno, igual está aqui, né, de um lado ao outro, né, com a flechinha indicando aqui para o lado direito. Ok? Traçou a linha.
Uma vez traçada a linha, você vai, volta. Desculpa, gente, vamos voltar. Mais um. Aí. Uma vez feita a linha, a gente vai dividir essa linha mais ou menos no meio. Não precisa medir com uma régua. Ah, aqui é bem no meio, professor. Não, não precisa. Mais ou menos, tá? Mais ou menos no meio. Você faz um tracinho. Aqui, ó. Você faz um tracinho dividindo a linha. Em cima desse tracinho, você vai colocar o ano 1, que é justamente a data do nascimento de Cristo e que vai dividir, né, essa linha do tempo em duas partes. Aqui do lado esquerdo, a gente vai colocar as datas antes de Cristo e do lado direito, as datas depois de Cristo. Quer ver? Olha só. Ó, siglas AC e DC embaixo da linha, cada uma na sua posição. AC aqui do lado esquerdo, as datas DC ali do lado direito. Ok? E aí, para encerrar, a gente inclui algumas datas, né? Para a gente ver a linha do tempo. Eu coloquei algumas datas aleatórias aqui, todas datas assim, mais ou menos redondas, mas normalmente a gente faz com datas que tem alguma que demonstram, né, que são as datas de alguns acontecimentos históricos importantes. Então, antes de Cristo, ó, vejam, 1000, seguindo a linha, né? Aqui é a linha da passagem do tempo. Volta, meu filho. Isso, muito obrigado. Aqui é a linha da passagem do tempo, ok? Então, 1000 antes de Cristo, passado um tempo aqui a gente tem 500 antes de Cristo, o ano 100, o ano 50, o ano 5, até chegar no ano 1 antes de Cristo. Está vendo que as datas vão diminuindo, é como se fosse, né, uma contagem regressiva. Aqui, ó, ordem decrescente. Antes de Cristo, a ordem dos números ela é decrescente, ok? Depois de Cristo, é mamão com açúcar, né? É só você colocar na ordem crescente. 10, 100, 500, 1000, 2000, 2020 e assim vai, tá? Depois de Cristo, ordem crescente. Beleza? Entendido? Acho que é bem tranquilo, acho que é bem fácil. É só lembrar disso. Todas as datas que vierem com AC, você vai colocar do lado esquerdo desse número 1, ok? Que é a divisão. Você vai colocar do lado esquerdo. E essas datas vão ser organizadas em uma ordem decrescente. Do lado direito, as datas que são depois de Cristo, elas não precisam vir com esse DC na frente. Aqui, as datas são colocadas em uma ordem crescente, tá? Moleza, né? Muito bem. Então, para finalizar, eu vou deixar um documento de Word lá na plataforma com alguns exercícios para vocês fazerem e mais algumas orientações sobre como vocês vão me devolver esse exercício, tá? Para que eu possa corrigir e saber se vocês estão fazendo certo, se vocês entenderam, se vocês ainda estão errando, ok? Já falei e vou falar de novo. Lá também tem um link que fala de uma página que fala sobre o erro na data do nascimento de Cristo. Tá? Dá uma lidinha, vai ampliar um pouquinho aí o conhecimento de vocês a respeito disso. Beleza? Por hoje era isso. Beijo. Valeu!